Olá, olá, bem-vindos a todos que assistem. Aqui é o espaço onde você tem a oportunidade de conhecer todas as pessoas que estão colocando o seu nome para apreciação nas próximas eleições. Como você já sabe, estamos conversando e conhecendo alguns pré-candidatos, né, que estão colocando seu nome à apreciação nesta eleição. E hoje nós estamos aqui com o Vilmar Kemper. Olá, Vilmar, tudo bem? Olá, tudo bem? Pois é, gente. Então, hoje nós vamos descobrir um pouco mais dessa pessoa que é alguém que já está engajado no trabalho da nossa cidade, alguém que levanta aí a bandeira do meio ambiente. E nós vamos matar um pouco de curiosidade e saber mais da vida do Vilmar. Vilmar, tem quanto tempo de Cacoal? Olha, nós temos 52 anos de Cacoal. Nossa! Não exatamente de Cacoal, né? Nós quando chegamos em Rondônia, em 1972, nós fomos morar aqui na Fazenda Castanhal, que é aqui próximo, né? O meu pai veio para Rondônia por acidente. Ué, como foi isso? Na verdade, o sonho do meu pai era vir para o Mato Grosso. Aí ele veio para o Mato Grosso, conheceu o Mato Grosso, e na rodoviária de Cuiabá ele conheceu um senhor chamado Clodoaldo Nunes de Almeida, né? Dono da Fazenda Castanhal, pioneiro dessa região. E o Clodoaldo convenceu meu pai de vir para Rondônia. Aí meu pai veio, conheceu. O seu Clodoaldo fez uma proposta para meu pai de formar 50 alqueires de café em troca de 200 alqueires de terra. E meu pai aceitou, né? Só precisou voltar em Santa Catarina, convencer a esposa, né? E fazer a mudança e vir embora. Em maio de 1972, nós chegamos no Castanhal. Eita, e quanto tempo foi essa viagem de Santa Catarina a Cacoal? Foram 9 dias. Nossa, mas era o quê? Atoleiro? Era poeirão? Era o quê? Primeiro sim, era um Chevrolet a gasolina, né? O caminhão. Aí foi feito um pau de arara, e nesse pau de arara, além da família, mudança, né? Tinha animais, tinha uma vaca, né? Vocês trouxeram uma vaca? Exatamente, o pai achou que não ia conseguir criar os alemãozinhos dele sem leite, né? E aí veio essa família, no caminho tinha que parar para tratar dessa vaca, e para descansar a família também. Entre Cuiabá e Rondônia, né? Não tinha asfalto, era muita areia, né? E no meio desse caminho também o caminhão quebrou, ficou 2 dias quebrado, até o motorista buscar ajuda e tal, né? Então foram 9 dias de aventura. Nossa. E era quantos meninos? Quantas crianças tinha nessa brincadeira aí? Nós éramos menores, assim, né? Em 4, né? Já tinha as meninas maiores, Lourdes, a Marlene, né? Mas veio junto também alguns parentes, né? 2 primas, uns colegas do meu pai lá de Santa Catarina, para servir de mão de obra no começo aqui, porque a meta do meu pai no primeiro ano era formar 10 alqueires de café, né? Então tinha que ter mão de obra, né? Sim. Então veio a família, mudança, e alguns pessoas que vieram auxiliar meu pai na mão de obra dessa forma de café. Entendi. Então veio o seu pai, sua mãe, aí vieram amigos do seu pai, vieram alguns parentes, primas, veio os filhos mais velhos, veio uma molecada e veio a vaca. Isso, é a vaca. Tudo num caminhão só. Exatamente. Que aventura, hein? Muito. E como foi crescer próximo a Cacoal e crescer junto com Cacoal, né? Porque nessa época, 72, era um patrimôniozinho, algo bem pequeno, né? Na verdade, quando nós chegamos ali no Castanhal, Cacoal não existia. Nem existia, né? Não. Cacoal começou naquele mesmo ano, por meados de outubro, porque a gente chegou em maio, né? Meados de outubro, por aí, começou Cacoal. Como a gente morava no Castanhal, a gente no início não tinha muito contato assim com o crescimento de Cacoal, né? Porque naquela época não tinha a facilidade que tem hoje de moto, carro, né? Às vezes vinha de ônibus ou carona, né? Mas aí, com o passar do tempo, a gente, com dificuldade de estudar no Castanhal também, meu pai começou a arranjar local para a gente estudar aqui. Daí a gente morava na casa de algumas famílias que já moravam aqui, né? Para estudar, né?
Por exemplo, eu morei na casa do seu João Diniz, né? Que é da família Diniz, Sim. né? E eu ajudava nos afazeres do comércio deles, que era uma cerealista de arroz, né? Comprava arroz, feijão, essas coisas, né? E meio período eu estudava, né? Então tinha essa... Eu morei na chácara da família Lima, né? Onde hoje é a rodoviária dos Colonos, né? A chácara do seu Mário. Ali era uma chácara, então. Isso, A era uma chácara na beira do rio. Exatamente, ali era a produção de hortaliça na época já, né? E servia hortaliça para os restaurantes, para as famílias mais próximas ali, né? Produzia uma carne de suínos, né? E e a gente tinha os afazeres da chácara, né? Meio período trabalhava na chácara e meio período estudava. E era essa vida nossa aí. Ou seja, então esse seu contato com a agricultura e com o meio ambiente vem desde a infância, então, né? Sim, sim. Agricultura, na verdade, meus pais e eu, a gente tem isso no sangue, né? Não tem como fugir, né? Inclusive, eu moro na cidade desde 2007, mas a agricultura continua comigo, né? Então, naquela época, a gente morava no Castanhal. Eu tinha essa possibilidade de estudar aqui, né? Minhas duas outras irmãs mais novas não estudava aqui ainda. Tinha uma escolinha lá para elas, né? E aí depois a gente começou a ter mais contato com o crescimento de Cacoal, né? Aí eu comecei a frequentar mais Cacoal também, assim como já um adolescente, né? Tinha curiosidade de vir para Cacoal para saber como é que era a cidade e tal, né? Mesmo sendo difícil, a gente acompanhava o crescimento de Cacoal. E aí, você foi produtor rural até 2007, 2008? Isso. Eu morei, depois do Castanhal, né? Assim, a gente morou no Castanhal lá no começo, na década de 70, até 79. A gente mudou para a linha 3, né? Que era ali próximo, né? Certo. E ali foi a morada da família por muitos anos, né? O último remanescente, assim, que morou lá dos filhos foi eu, né? A propriedade continuou da família, continua até hoje, né? Uma parte da propriedade da família. Mas assim, quem residiu lá por último foi eu, né? E eu vim para a cidade por questões de saúde, né? Eu tive um problema de coluna, né? E não conseguia mais trabalhar na roça. E aí eu tentei aventurar no serviço público. Certo. Mas mesmo assim, entrando no serviço público, continua na área da agricultura e do meio ambiente, né? Sim. Quando eu assumi o serviço público aqui, eu fui trabalhar no Horto Municipal, né? Certo. Aí fiquei ali 2 anos, ajudando a cuidar do horto, né? O meu amigo baiano era o chefe do horto lá e eu auxiliava ele, né? Na questão de produzir mudas para a população plantar nas suas necessidades, né? Eu ia atrás de semente, eu ajudava a buscar bambu, folha de coco, né? Para fazer aquela cobertura do viveiro. E em 2009 eu fui escolhido secretário de Agricultura, na primeira gestão do prefeito Padre Franco, né? Certo. E eu fiquei como secretário de Agricultura de 2009 a 2012. Ali a gente conseguiu, na secretaria, desenvolver um pouco daquilo que a gente sonhava como produtor rural, né? A gente conseguiu dar uma cara ali do que a gente cobrava antes. Entendi. Aliás, então, antes desse cargo de secretário, você chegou a ser o presidente da Associação dos Produtores, né? Isso. Na linha 3 eu fui presidente da APR3, que é uma associação que tem lá, né? A gente ajudou a fundar a associação, né? Depois de uns anos aí me escolheram presidente, né? O senhor sempre teve esse viés de liderança, de tomar a frente, de executar? Na verdade, isso
vem do meu pai, né? Meu pai era uma liderança nata, assim, né? E depois que a gente cresceu, a gente herdou, né? A Lourdes, minha irmã, herdou isso mais do que eu, né? Mas eu também herdei um pouco isso do meu pai. E assim, a gente sente necessidade de fazer algo a mais, né? A gente vê, por exemplo, no setor rural, a gente vê o sofrimento daquela atividade, né? Às vezes, muitas vezes por falta de apoio, né? E aí a gente vai buscar melhorias, né? E a associação rural é uma forma de você conseguir melhorias para o segmento. Então, na verdade, a gente pode dizer que você já tem a experiência e o conhecimento, não vou nem dizer estar dos dois lados, mas de estar dos 4 lados. Por quê? Primeiro, você já vivenciou como produtor rural. Exato. O produtor é cobrado na associação. Exato. Aí você também já foi presidente da associação que recebia a cobrança do produtor e cobrava a secretaria e o poder público. Exato. E você já esteve como secretário de saúde, que recebia a cobrança da associação e fazia a cobrança pro colaborador. E você também já esteve como colaborador do serviço público, recebendo a cobrança do secretário. Então você já passou por todas as camadas e conhece o processo completo. Sim, sim. Eu vou voltar um pouquinho do tempo, assim, ó. Uma coisa que fez mudança na minha vida foi o estudo. E até vou deixar esse recado aqui para a juventude, né? Não deixe de estudar. Eu parei de estudar em 1986 para ajudar meu pai na campanha política para deputado. Nossa, eu não tinha nem nascido em 86. Isso. Eu parei de estudar para ajudar meu pai na campanha. Certo. Né? Você vê que loucura. Eu estava fazendo o ensino médio no Clodoaldo de Almeida. Uhum. E aí, de repente, eu falei, não, vou parar, vou ajudar meu pai, né? Certo. E aí, meu pai, graças a Deus, foi eleito, tudo, né? E eu não voltei para estudar mais naquele ano, nem no outro ano, né? E aí depois de muitos anos passou, eu estava no sítio, naquela vida normal do sítio, né? Só vamos esclarecer aqui. Como que é o nome do teu pai? Pedro Kemper. Mais conhecido como? Pedrão. Pedrão. Você que é antigo aí de Cacoal conhece ou já ouviu história sobre o Pedrão Kemper. E essa irmã que você falou aí também, como é que é o nome dela? Lourdes Kemper. Exatamente, a professora Lourdes Kemper, a vereadora Lourdes Kemper, uma pessoa tão querida na nossa cidade. E eu creio que podemos dizer a historiadora Lourdes Kemper, né? Exatamente. Porque o melhor livro da história de Cacoal foi escrito por ela. Vamos continuar. Aí você largou a escola? Larguei a escola. E daí depois que o pai foi deputado, não conseguiu se reeleger, né? Porque ele... como é que eu vou dizer? Ele foi um político... aquele político autêntico que não faz politicagem, né? E aí, não fazendo politicagem, não fazendo o que se faz tradicionalmente, ele teve dificuldade de se reeleger, né? E aí, beleza, não se reelegeu, isso é normal, né? E cada um foi seguir sua vida, e eu fui seguir a minha como produtor rural, que eu era, né? E passando os anos, passa anos e tal, e sempre naquela vida não prosperava, né? E um dia apareceu na área rural o ensino médio no campo, lá na escolinha nossa lá, né? E aí eu falei, eu vou estudar, né? E aí voltei para a sala de aula. E que ano que é isso? Isso foi em 2005. Quase 30 anos depois? Isso. Nossa. Exatamente. Eu já estava com... pra lá de 40, né? já tinha falando grosso já. Já tinha que arrumar alguém para deixar os filhos em casa, porque foi eu e minha esposa. Foram os dois estudar. Fazer esse ensino médio aí, né, no campo. Era tipo assim, uma vez por semana, os professores iam até lá e davam as matérias pra gente lá e tal, né? E aí, a partir desse momento, a minha vida mudou, né? As portas começaram a se abrir. Por quê? Porque eu passei a absorver o conhecimento que
que eu fazia anos que não recebia, né? Então, eu estava na minha vida cotidiana lá como produtor rural, né? Não absorvi o conhecimento, as informações, né? E aí, quando eu comecei a estudar, a minha mente se abriu e eu comecei a buscar melhorias para a nossa comunidade. Foi onde a gente, naquela época, a associação tinha recém-formada, né? Aí, quando foi para a reeleição do presidente, meio que não achava ninguém para ser presidente, aí eu lá, não, eu vou ser presidente, né? Se colocou à disposição. Me coloquei à disposição, né? E aí fui presidente da associação, era 2 anos, né? Aí 2 anos depois eu já estava por aqui, né, em Cacoal, aí teve a reeleição lá, foi eleito uns amigos nossos lá, da família Turini, né? E a associação é ativa até hoje, né? Então tá de parabéns lá. Interessante. Então, mas daí eu queria dizer assim, que a partir do momento que eu voltei a estudar, as portas se abriram para mim, né? Eu passei a ser presidente da associação, de presidente da associação eu fui vice-presidente do sindicato de produtores rurais, né? Porque a associação tinha vínculo com o sindicato, né? A gente fundou a cooperativa de produtores de Cacoal, a Cooper Cacoal, né? E eu fiz parte da diretoria de fundação dessa cooperativa. Eu era secretário da cooperativa, né? Fazia as atas, né? Sim. E aí depois, logo depois desse período, eu ingressei também na faculdade para fazer o ensino. Eu acabei de fazer o ensino médio lá no campo, né? Certo. Eliminei algumas matérias aqui no CEJA, né? No CEJA aqui de Cacoal. E já ingressei na faculdade. Ou seja, alçar voos maiores, exatamente, né? eu falei assim, não, eu já comecei, eu vou terminar, né? Aprender, aquela coisa, aprender um pouco da teoria das coisas que você já fazia na prática, né? Exatamente. E aí, quando eu entrei na faculdade, era assim, aquele senhor, né, no meio daquela molecada, né? Sentiu algum baque, alguma coisa por isso ou não? Ou foi bem acolhido? Foi bem acolhido, assim, porque eu tinha uma facilidade de comunicação com eles, né? E o meu conhecimento empírico, o meu conhecimento de vida, né, ajudava no dia a dia da própria turma ali, né, de resolver alguns problemas, né, de organizar dia de campo, né. A gente fazia o curso de gestão ambiental, ele tem dia de campo, Dia de né. campo. Já conhece todo mundo é amigo, né? Exatamente. Aí eu tinha facilidade de convivência com a área rural, né? Fazer dia de campo, você ia lá, você tinha que fazer acampamento, aquele negócio todo, né? Então tinha essa facilidade e eu conseguia fazer amizade fácil com esse pessoal. E aí, esse período da gestão ambiental do curso foi o mesmo período de secretaria? Sim. Como é que tu fez isso? Porque um secretário não tem agenda. Pois é, na verdade, quando eu fui nomeado secretário, eu estava cursando, né? Cursando. Aí eu falei, não, eu vou me desdobrar e vou concluir esse curso, né? Porque era muito importante para a formação, até pelo cargo que eu estava exercendo, você ter uma formação, ter mais conhecimento, né? Porque o desafio de ser um secretário, ele é enorme, né? Você não pode ser um secretário só para dizer assim, ó, eu fui secretário, né? Você tem que tá lá para oferecer algo, né, para aquela cadeira, para aquela pasta, né? Então, quanto mais capacitado você tiver, melhor, né? Então, eu fiz esse esforço para concluir, era cansativo, né? Imagina. Mas deu certo, graças a Deus. E você teve algo que não é tão comum a gente ver, que foi o mandato inteiro como secretário, né? Sim. Porque a Secretaria de Agricultura é uma das secretarias mais visadas politicamente, até pela mídia, e não é comum ter a dança das cadeiras, que é algo que existe tudo, mas você conseguiu ficar um mandato inteiro. 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? Eu só saí quando o Franco foi para a reeleição e o partido que eu fazia parte resolveu apoiar o adversário do Franco. E daí eu tive que sair, né? Ou seja,
praticamente o mandato inteiro dentro do cargo. Isso é raro de acontecer, a gente acompanha, porque é difícil você ter uma longevidade nesse cargo, que é um cargo de indicação, né? Sim, sim. E é um cargo muito visado. Sim. Engraçado foi assim, ó, quando foi feita a escolha para eu ser secretário, foi feita a escolha através da indicação do próprio setor, né? Certo. O prefeito falou, ó, o setor vai indicar alguns nomes, eu vou escolher um. E eu, na verdade, fui o terceiro mais votado nessas indicações, né? Uhum. O primeiro colocado era o secretário da gestão anterior, o prefeito não ia querer repetir ele, né? Uhum. O segundo secretário, o segundo indicado era alguém de fora do município, né, de Andreasa, que também não ia pegar bem o prefeito nomear alguém de Andreasa, né? Uhum. Aí chegou o meu nome, né? Aí foi aceito pelo prefeito, foi acolhido por eles, né? E para mim foi um desafio muito grande, porque assim, eu passei de como é que fala, de pedra para vidraça. Para vidraça, né? Eu era um crítico, né? Eu ainda sou um crítico de quando a coisa não funciona, né? Mas na época eu era um crítico da atuação da Secretaria de Agricultura, principalmente, né? Uhum. Porque como presidente de associação, como produtor rural, a gente sempre queria algo a mais, queria alguma coisa que a Secretaria pudesse fazer pelo nosso segmento, pelos nossos produtores, né? E aí depois eu me vi sentado na cadeira de secretário, ouvindo as mesmas cobranças, né? E aí eu tive que aprender a administrar isso, né? Primeiro eu tive que aprender o que é gestão pública, né? Porque assim, eu não sabia nada, né? Aquilo quando eu fui comunicado que eu ia ser secretário mesmo, eu tomei um susto, assim, e agora, o que eu faço, né? Aí eu comecei a me inteirar com como funcionava a secretaria, montei uma equipe, graças a Deus, muito eficiente, né? Muito, assim, que era meu suporte ali dentro, né? E aí consegui ser verdadeiro com os produtores, né? Que negócio, o produtor chegava lá atrás de um benefício, né? Não ficava protelando, enrolando, falava a realidade, ó, a máquina tá quebrada, né? Uhum. Pronto. E a primeira reunião que eu fiz, eu lembro, a primeira reunião que eu fiz com os funcionários, eu falei que a nossa bandeira, a nossa marca lá era o bom atendimento, né? Porque assim, o produtor, quando vem numa Secretaria de Agricultura, atrás do benefício, é lógico que ele quer o benefício, mas ele quer ser bem atendido. No mínimo, né? No mínimo, né? Então você pode dizer um não de uma forma que ele saia, não saia atendido, mas saia contente pela forma que ele foi atendido. Exatamente. E isso nós conseguimos implantar lá, né? E a partir daí você continuou entre agricultura e meio ambiente, só que dessa vez no estado, né? Uhum. E dentro da SEAGRE, tinha uma coordenação de piscicultura, e eles estavam montando uma equipe para alavancar a piscicultura em Rondônia, né? Essa equipe era gerenciada por uma bióloga chamada Ilse, né? E aí eu fui convidado para fazer parte dessa equipe, e a gente conseguiu, em 4 anos, fazer a produção de peixe em Rondônia passar de 12 mil toneladas ano para 90 mil toneladas ano. Nossa, né? É um crescimento exponencial, né? Não, foi o maior crescimento do setor de piscicultura a nível de país, Nossa. né? Então, por quê? O governo fez o produtor acreditar que dava certo. De que forma? Mudou a lei para a lei ambiental ser compatível com a atividade, né? Uhum. Tornou fácil o acesso a crédito e montou uma equipe chamada patrulha agrícola para fazer tanques no estado afora, né? Tinha
Eu acho que umas 15 PC do governo fazendo tanque de peixe para o produtor rural. Ou seja, né? incentivou e deu condições, né? Isso, é. E uma equipe da SEAG também ia para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, levar o nosso produto para eles conhecerem, né? Hoje o tambaqui é servido nos melhores restaurantes de São Paulo, por exemplo. Porque houve esse fomento, né? Isso, exatamente. E aí, depois desse período, retorna à Secretaria de Meio Ambiente e está lá até então. Isso. Eu voltei em 2018 para a Secretaria de Meio Ambiente. Aí fiquei desempenhando algumas funções internas ali. Em 2020 fui nomeado como chefe do Departamento de Resíduos Sólidos, né? Que é o departamento que cuida do lixo, na verdade, né? Certo. Então o lixo, não sei se alguém lembra em qual o lixo ali por 2018, 2019, o lixo era um caos em Cacoal, chegou a paralisar 15 dias a coleta do lixo em Cacoal, né? Houve uma paralisação da empresa, né, por questão de pagamento, alguma coisa assim. E aí em janeiro de 2020, se não me engano, janeiro de 2019 foi feito um mutirão, até trator, máquinas, caminhão, para fazer coleta de lixo, porque o lixo estava acumulando nas casas, tudo, né? Então, aí mudou a empresa e a gente começou a fazer um trabalho diferente, né? Estabeleceu rotas de coleta diferentes e hoje a coleta ela é de qualidade, né? Eu vou citar aqui um dado aqui. Em 2020, quando eu assumi essa coordenação, essa chefia, nós tínhamos em torno de 12 reclamações por semana, né? Hoje é 2 por semana no máximo, né? Interessante. E aí, estamos novamente em um período em que, do mesmo jeito que foi lá quando você estava como produtor rural, as coisas melhoraram e você colocou o seu nome à disposição para ajudar como membro da associação, agora novamente, só que em outro nível. Novamente você vem colocar o seu nome à disposição para o Legislativo Municipal, né? E antes um pouco da gente falar dos planos, dos projetos, rapaz, qual que é a sua opinião sobre a atual gestão, no sentido até mesmo de moralidade? Porque a gente olha lá às vezes e a gente não sabe quem é presidente, quem não é. Teve polícia entrando para barrar as coisas. E tudo quanto é tipo de escândalo que você pode imaginar, a gente teve nos últimos tempos. Qual que é a sua visão dessa situação? Olha, eu tenho conversado sobre isso com vários amigos em Cacoal, né? A gente já teve boas câmaras, já teve câmaras médias e teve câmaras ruins, né? Essa, na opinião, no consenso geral, ela está sobre uma das piores, né? Assim, eu tenho amigos ali dentro, né? Mas assim, houve dificuldade na condução do processo ali, né? Eu não sei se foi por vaidade pessoal ou se foi por algum interesse, né? Não vou aqui entrar nesse mérito, mas a gente percebe assim que Cacoal ficou em segundo plano, né? Na discussão no âmbito geral da Câmara Municipal, né? A impressão passa para fora. É lógico que a gente sabe que ali tem pessoas sérias que estão ali também para contribuir, né? Mas assim, eles deixaram passar essa impressão para o público, né? De que havia outros interesses maiores do que o interesse principal, que é o município de Cacoal, né? Então a gente precisa melhorar, precisa assim, eu acho que o vereador, né? Ele tem que ser o reflexo de uma boa gestão, né? Ele tem que ser quando o prefeito propõe coisas boas, o vereador tem que ser um parceiro do município nos projetos bons, né? E tem que ser um fiscalizador
do que o município faz, do que o prefeito faz, mas um fiscalizador com inteligência, com sabedoria, né? A gente percebe assim que teve alguns que a coisa foi muito pro lado pessoal, né? Então não pegou bem, né? Não pegou aqueles bate-boca, aquelas discussões, aqueles começo de briga entre eles, né? Ficou assim uma imagem muito negativa da Câmara. E em sendo escolhido na convenção para disputar, em sendo eleito, qual que é a postura do Vilmar Kemper, ou qual que seria a sua ideia em relação a algo que há muita crítica por parte da população, que dificulta a própria fiscalização e acompanhamento dos parlamentares, o fato de termos uma sessão no horário que é hoje, numa segunda de manhã? Então, eu acho que isso tem que ser revisto, né? Porque assim, a população ele tem que ter a oportunidade de participar das sessões, né? Eu lembro que antigamente as sessões eram à noite, né? Era segunda-feira às 18. Isso, à tardinha à noite. Era um horário assim que as pessoas saíam do trabalho, muitas vezes iam direto para a Câmara para acompanhar a sessão, né? E fazia parte da discussão política do município, né? Eu acho que é interessante você atrair a população, né? Porque a população tem que estar inteirada do que está acontecendo, né? A população tem que opinar sobre o que está acontecendo para que a população consiga ter voz lá dentro. É lógico que o vereador já passa a ser a voz da população, né? Mas se a população conseguir no dia a dia, né, ser uma voz a mais, né? É lógico que durante a sessão a população não vai poder falar, mas ele estando ali e ele omitindo opinião, né, na sua comunidade, nas redes sociais, ele vai estar contribuindo, né, para a melhoria da própria Câmara Municipal e da próprio debate político. Exatamente, porque passa a ser também um convite à sociedade de acompanhar em loco o resultado, o desenrolar das situações em uma sessão legislativa, até mesmo para uma educação cidadã do povo, para o povo entender que faz parte do exercício da cidadania, né? Agora, se você coloca uma sessão segunda-feira pela manhã, é quase que um desconvite à participação popular, né? Exatamente. Isso é complicado. E hoje, como que você pensa, Vilmar, dado principalmente a esse setor ao qual você representa e ao qual você sempre trabalhou, o que pode ser feito, por exemplo, de melhorias? O que o cidadão pode esperar de atuação caso o Vilmar venha a ser um vereador na próxima legislatura? Quais serão os seus focos de trabalho? Então, eu tenho uma atuação na área ambiental, né? Na verdade, antes de virar servidor público, né? Eu já tinha essa atuação como produtor rural. Eu acho que a questão ambiental ela deve ser mais discutida. Eu tenho uma preocupação que eu tenho levantado. Eu fiz parte até esse dia, né? Porque eu precisei me afastar do Conselho Municipal de Agricultura. E eu levei esse assunto ao debate lá no Conselho, que é a preocupação minha com a crise hídrica. Pegando como exemplo o Espigão do Oeste ano passado, né? E Cacoal não é diferente. Nós temos regiões de Cacoal que já vem sofrendo com falta d'água, né? No período mais crítico da seca. Esse período é o quê? Setembro, outubro, mais ou menos? Então, o período mais crítico da seca para a questão de volume de água é agosto, setembro e outubro, né? Certo. O que está acontecendo? Vou fazer uma explanação rápida aqui. Com o passar dos anos, né, com o desenvolvimento da cidade, foi retirada da cidade, não, do município, foi retirada a floresta e foi desenvolvida a agricultura, a pecuária, né? E o solo foi ficando endurecido, foi ficando compactado, né?
A água da chuva, que deveria infiltrar para abastecer o lençol freático, já não está infiltrando mais como infiltrava, Entendi. né? E aí o nível das nascentes, dos rios está baixando. Consequentemente, muita gente irrigando, né? Os rios estão secando. Certo. Vou só refazer o raciocínio. Eu tenho a falta da infiltração de água, né? Naquela região. Eu vou citar aqui logo uma região que está me preocupando, que é a região do Rio Limão, ali entre a linha 9 e a linha 11. Certo. É uma região bastante produtiva, né? Onde tem muita irrigação. Eu tenho pouca infiltração de água no solo. Já tem pouca água na nascente e, consequentemente, dos rios, né? Certo. Aí eu vou lá e coloco várias irrigações ao longo do rio, né? Então eu vou sugar toda aquela pouca água que já tem no rio, aquele rio vai secar, certo? A população que está abaixo daquela região vai sentir as consequências, né? O que fazer para resolver isso? Existem algumas técnicas já utilizadas em Minas Gerais, Espírito Santo, né? Um desenvolvimento da própria Embrapa, que é a construção de barraginhas. Barraginhas são tipo aqueles tanques secos que faz nos pastos, para o boi beber água, né? Só que a finalidade dessa barraginha é acumular água para ela infiltrar no solo. Entendi. Só que daí você tem que fazer várias naquela região, né? Vamos citar de novo a região do Rio Limão ali, você teria que fazer ali umas 200, né? Para essas barraginhas em conjunto reter muita água, infiltrar muita água no solo para essa água. Isso. E essa água estando no lençol freático vai abastecer as nascentes. Distribui. Né? Isso é básico. Outra preocupação é sobre o cuidado com a própria nascente, né? Em Cacoal tem o projeto Renascer das Águas, que é o projeto que o Jorge desenvolve aí, muito bem, por sinal, né? É meu amigo Jorge. Aquele projeto em 2007, quando eu vim trabalhar na prefeitura, no Horto Municipal, e o Jorge era secretário, aquela ideia eu trouxe para o Jorge acatou, né, como secretário, e a gente naquela época começou a desenvolver junto esse projeto, e hoje é um sucesso, é uma referência, inclusive a nível de estado, né? Então a gente tem que dar mais suporte para esse projeto do Jorge, né? A gente tem que dar condições para ele realmente trabalhar, né? Para que ele consiga desenvolver mais e mais. Eu vou citar um número aqui, foi feito um levantamento na bacia do Rio Pirarara. A bacia do Rio Pirarara é abastecida por aproximadamente 500 pequenos afluentes, né? Então tem mais ou menos 500 nascentes. Dessas 500, em torno de 50%, 55% tem algum tipo de degradação, né? Que precisaria... Foi assoreado? Isso, exatamente. Que precisaria ter alguma intervenção humana ali para ajudar ela a se recuperar mais rápido, né? Isso dá uma média de 3,8 nascente por quilômetro quadrado. É um dado que eu tenho aqui, né? Se eu for reportar esse número para o município de Cacoal, nós temos em Cacoal, então, em torno de 6 mil nascentes degradadas, né? Se nós for esperar o Jorge sozinho desenvolver o projeto de Renascer das Águas do jeito que ele está fazendo, ele vai demorar 10, 12 anos ou 15 anos, né? Porque ele não consegue desenvolver aquele ritmo que precisaria, porque ele tá sozinho fazendo esse projeto, né? Então, eu criaria condições para dar um gás, para dar um fortalecimento nesse projeto, né? Capacitar mais pessoas, capacitar mais gente, montar uma equipe, né? O poder público comprar esse projeto nessa briga, isso, né? Na verdade, assim, o poder público ele já está dando um apoio, né? Só que eu diria que é um apoio que precisaria ser fortalecido, né? Para que isso ganhe mais força, mais velocidade. Mas eu defendo uma tese também.
se eu ensinar o produtor a fazer, né, e ele comprar a ideia, se ele aderir a essa ideia, ele por si só vai fazer. Sim, né? porque é lucro para ele. É lucro para ele. Você imaginou uma propriedade sem água? Nossa, ela perde o valor econômico, né? Capacidade produtiva. Exatamente. Então, assim, a gente precisa fortalecer isso, fazer com que as pessoas entendam que isso é importantíssimo, que isso é primordial para o momento. E é trabalhar na prevenção, né? Exatamente. E é interessante, quando nós falamos sempre sobre agricultura e meio ambiente, nós estamos falando da questão da preservação, mas também quando a gente fala em agricultura, e nós sabemos que não só Cacoal, mas o nosso estado, ele tem um vigor e tem uma predisposição agrícola também. E como que você vê hoje a atuação, ou a possibilidade de atuação estando em um cargo público para o fomento do agrocomércio, da agroindústria, as próprias feiras, né? Você vê que existe como ajudar, como melhorar todo esse fomento? Com certeza, né? Eu vou começar pelas feiras, né? Certo. As feiras de Cacoal, elas fazem parte da cultura de Cacoal já. Com certeza. Quando você fala assim, mexer numa feira, né? Você já interfere na vida tanto do feirante como do consumidor, né? Todo mundo já fica incomodado com aquilo, né? Uhum. Então é uma coisa que você não pode nem pensar em falar assim, ó, vou tirar a feira daqui. Mas você pode falar assim, ó, vamos melhorar essa feira, né? Uhum. Vamos estudar uma forma de melhorar ela, a questão das barracas, né? Por exemplo, você anda na feira, tem uma barraca mais alta, outra mais baixa, uma que vai até no meio da rua, outra que vai, né? Só uma coisa, hoje a feira, me explica como funciona. É uma feira livre, não é feira livre, Sim. Mas é o quê? Existe uma associação? É marcado o lugar de cada um? Eles pagam? Como funciona uma feira livre hoje? Então, esse é um grande ponto também. Havia uma associação, né? Bem antiga, que cuidava desse setor, e essa associação se acabou, né? Uhum. Ela não está atuando, né? Eu não sei se ela se acabou no papel lá, mas ela não está atuando. Certo. Quem acaba assumindo a gestão é o próprio feirante no dia a dia, já cada um mais ou menos sabe onde é que é o seu local, né? Uhum. A Secretaria de Agricultura tem dado um suporte em algumas situações, né? Banheiro químico, né? Importante. Uhum. Mas, assim, o feirante tá meio por si, assim, eu diria, né? Eu acho que precisa, assim, eu acho que seria interessante eles reativar a associação, ter uma associação, né? Porque eles podem decidir por si próprio o que eles querem, né? O que é melhor para eles. O que é melhor para eles, é lógico, né? Mas voltando um pouco na questão da organização, né? De repente você discutir uma melhor forma de padronizar as barracas, né? Uhum. Para melhorar o espaço de andar, né? Para melhorar a altura das barracas, né? Eu, por exemplo, tenho 1,90 m, eu tenho que andar baixando lá, né? De vez em quando você dá umas cabeçadas nas cordas. Não tem que melhorar por minha causa, mas mas deve ter outras pessoas grandes que a qual, né? Entendi. E assim, sempre pensando na melhoria, tanto do feirante como do consumidor, né? Mas lembrando que as feiras em Cacoal são um atrativo, faz parte da cultura de Cacoal, né? Tem que ser valorizada e tem que ser preservada, né? As agroindústrias que eu citei, que você perguntou aí, é assim. Eu vou citar aqui, hoje o point do momento na área rural é aonde? Dom Bento. É um deles, né? Sim. Dom Bento é uma agroindústria rural, né? Que pega o seu produto produzido ali, que é o café, transforma ele, agrega valor. E virou um ponto turístico também. Isso. E aí ele criou aquele ambiente ali, ele agregou um valor a mais ao café, que é o ambiente de convivência das pessoas, de reunião das pessoas final de semana, né? Ele agregou a agroindústria ao turismo rural, né? Isso aí é excepcional, é fascinante, né?
Quando nós estivemos na secretaria em 2000, de 2009 a 2012, a gente desenvolveu lá o programa de legalização das agroindústrias, né? A gente criou uma lei e a partir dessa lei a gente começou a legalizar as agroindústrias. Qual era o objetivo do programa? Facilitar a legalização. Por exemplo, vou citar aqui a pessoa que produzia queijo lá na propriedade dele, em cima da pia da cozinha, né? A gente foi lá e ele passou a produzir o queijo dele dentro de uma salinha com todos os padrões de higiene exigidos. Isso tudo para segurança alimentar, né? Isso, mas sem exigir que aquele prédio, que aquela salinha tivesse um pé direito de 3 metros, que tivesse uma amplitude grande, que fosse algo acessível para aquela família, né? Certo. Dessa forma, as pessoas acreditaram no programa e legalizaram, na época, 37 agroindústrias, né? Certo. Essa que eu citei, Dom Bento, não foi da minha época, lógico, né? Ela é mais recente, né? Mas ela é fruto de um movimento que foi criado naquela época na prefeitura de Cacoal. O governo do estado depois criou o PROVE, que é um programa de legalização das agroindústrias estadual, né? Que foi incorporando esse movimento que hoje ela está no estado inteiro, né? Os municípios foram copiando, o estado aderiu isso também, comentou, e hoje no estado nós temos muitas agroindústrias através disso, né? E o município não pode abandonar isso, o município tem que resgatar esse programa municipal, né? E continuar fomentando para que outras agroindústrias venham se implantar em Cacoal, né? Seja de café, seja de queijo, seja de mel, né? Por exemplo, a agroindústria da cachaça Lorenzon, né? Quando a gente começou a legalizar, ele produzia cachaça debaixo de um pé de manga, né? Hoje ele tem uma estrutura fenomenal lá, né? Então ele acreditou, né? Ele investiu porque ele acreditou no programa, né? Sim. Entendeu? E aí nós temos, partindo daí, que é, primeiro, você ajustar essa coisa da água para que o produtor tenha condições de produzir, você gerando para ele incentivos e melhoramentos para que, em sendo agroindústria ou pequena agroindústria, ele conseguir produzir, aí nós temos algo que talvez possa se tornar um gargalo, que são estradas e carreadores. Por quê? Porque ele tem que vender, mas antes de vender, ele tem que transportar. Não, estradas e carregadores é uma discussão, eu faço parte do Conselho de Agricultura, e lá a discussão é assim. É muito questionado um agendamento que é feito para fazer as estradas de carregadores, né? E às vezes o agendamento não chega aonde foi previsto. É lógico que existem fatores, a máquina quebrou, choveu, né? Mas a gente tentar fazer uma sequência de reparo de carregadores, né? Digamos assim, ele parou aqui nessa chuvarada, ele parou aqui na linha 8, por exemplo. Que o ano que vem ele continue na linha 8 para frente, né? Entendi. Ele pega uma sequência para não dizer assim, o ano que vem ele estava na linha 8, mas agora ele está na linha 12, né? Então, para a gente criar um hábito assim, para a pessoa saber assim, as máquinas estão chegando, né? Para que ele tenha uma segurança na produção, vai produzir, mas ele tem uma segurança que ele vai conseguir escoar essa produção. Certo. Né? Isso seria uma responsabilidade e está no crivo de um vereador na legislatura fazer essa fiscalização e cobrança? Lógico. Hoje é feito? Não sei. Sinceramente, assim, eu tenho acompanhado no conselho. No conselho tem alguns vereadores que participam, né? Esse assunto é debatido, né? Os vereadores. Eu não sei se na tribuna da Câmara esse assunto entra em discussão ou não, mas eu acho que assuntos pertinentes à população de Cacoal
são da responsabilidade do vereador, sim, né? Uhum. Se ele puder contribuir, ele que contribua. Se ele tiver que fiscalizar, ele tem que fiscalizar, né? Porque, assim, é para isso que o vereador serve, A né? função dele A é essa, função né? dele é essa. Se o vereador falar assim, eu vou fazer estrada, ele está Tá mentindo. mentindo. Porque ele não faz estrada, né? Ele Exatamente. pode ajudar a propor melhorias para as políticas que tem, né? Ele Uhum. pode até propor políticas novas, né? Se assim os outros vereadores e o prefeito concordarem, né? Mas assim, ele não pode prometer fazer, mas ajudar a resolver um problema, ajudar a melhorar uma situação, ele pode, né? Certo. Então vamos pensar aqui no mundo ideal. Consertou as nascentes, tem água para todo mundo irrigou, aí todo mundo começou a produzir e teve um incentivo para a produção da agroindústria, assim por diante, produziu, a estrada do carreador tá legal, então tem como eu escoar essa produção, ok. E quando eu chego cá na ponta que eu tenho que vender essa produção, e eu não quero necessariamente fazer via feira livre, eu quero fazer via algum outro tipo de modo de escoar. No que um vereador poderia ajudar nessa espécie de agrocomércio? Como seria isso? O senhor pensa em alguma coisa ligada a esse assunto? Então, eu penso que a gente deveria fazer um censo rural em Cacoal. Hum, Para que o censo rural? Eu tenho que saber o que eu tenho, né? Hoje nós temos o censo do IBGE, só que ele não é real, ele é por estimativa, e essa estimativa vem remontando a mais de 20 e anos. ela não é tão regionalizada, né? Não. Eu penso que a gente precisava fazer um censo nosso próprio da agricultura, para saber as nossas potencialidades, né? Uhum. Sentar com o comércio local de alimentos, supermercado, né? Essas coisas assim, para saber qual a defasagem de produção de um determinado produto, né? Que o supermercado está comprando lá de São Paulo, que poderia estar produzindo aqui. Por Uhum. exemplo, vou citar aqui batata doce, né? Eu sei que produz aqui, mas eu sei que o supermercado compra de fora também. Uhum. Por quê? Está faltando organização na produção, está faltando dados, está faltando segurança, né? Então nós temos que ter essa informação, né? Sim, O vereador, é papel do vereador fazer isso? Talvez não, mas o vereador tem que provocar isso, exatamente. trazer isso para uma discussão, né? Como é que eu vou dar suporte para um setor que eu tô ligado, né? Se eu não tenho informação sobre esse setor, né? E outra, com essa informação embaixo do braço, você consegue fomentar parcerias, fomentar instrução, cursos, né? Porque aí você, com essa informação, você provoca Sebrae, Senai, Sim, Senar, né? Provoca para que haja esse movimento igual. Nós estamos, a semana que vem, aliás, essa semana é Cafecal. Cafecal, Ou seja, é um boom de incentivo de tudo quanto é jeito, com né? certeza. E, e provocar para que isso aconteça também em outros segmentos de produção, né? Uhum. Isso é interessante. Só para complementar, Cacoal a gente sabe que tem culturas consolidadas já, como o café, né? Uhum. É uma cultura que já anda por si só, vamos dizer assim, porque já tem um mercado estabelecido, né? Por exemplo, nós temos outras culturas ligadas a hortifruti granjeiro, né? Que existe uma certa insegurança em quem vai produzir, né? Uhum. Sem esse dado na mão, sem o supermercado dizer assim, ó, se você produzir eu compro, né? É, eu não consigo fechar isso aí. Agora, se eu fechar com o supermercado, ó, vamos valorizar o produto daqui, né? E Uhum. passar essa informação pro produtor e falar assim, ó, se você produzir batata, o mercado vai te comprar, né? Eu vou estar dando uma segurança para ele. Certo, Então esse é o intuito, né? certo. E falando um pouquinho sobre a cidade, eu vi que é uma preocupação sua essa questão do meio ambiente. E quando a gente fala em meio ambiente, né, a gente não está falando só sobre a questão da natureza. Muitas vezes o visagismo e até mesmo a percepção de beleza, ela faz parte, de certa maneira, disso.
e você estava conversando comigo sobre algumas propostas, e eu queria que você falasse para mim duas coisas que é do seu interesse em trabalhar, caso seja eleito, que seria afunilar essa questão do lixo, a qual você já tem trabalhado ultimamente, e aprimorando a coleta seletiva, e também me diz como que é essa ideia da minha rua mais bonita. Ó, legal, hein? Bom, a questão do lixo, vamos lá. O lixo é um desafio para todas as cidades, não só para Cacoal, né? Cacoal tem uma vantagem que nós temos um aterro sanitário. Nós já Uhum, pudemos encerrar o nosso lixão, né? E hoje nós temos um aterro sanitário. Aí o nosso lixo vai todo para o aterro, beleza, bonitinho. Só que, como eu trabalho dentro do setor, eu tenho alguns dados que eu posso usar como argumento. Cacoal gasta hoje 10 milhões por ano de lixo. É muito dinheiro, né? uhum, A gente poderia gastar talvez 20 ou 25% menos se tivesse uma coleta seletiva já implantada. É um projeto que está tramitando dentro da secretaria, dentro da prefeitura, né? A questão burocrática tem atrapalhado, né? E aí é um sonho disso acontecer. É, e é uma bandeira que eu vou defender sempre, né? Porque uhum, assim, ah, hoje o mundo vive essa essa questão de o consumismo, né? Você consome, consome, mas depois você tem que dar um fim naquilo, né? uhum, O consumir é muito fácil. Você dar um fim é o difícil, né? sim. Ah, por outro lado, nós temos uma condição de muita gente ah, tirar proveito disso financeiramente, que o lixo, o reciclável, ele gera renda, ele Sim. gera emprego, né? Então, a Cacoal já tem iniciativa de coleta, o nosso centro comercial, ele já é coberto por uma coleta seletiva, né? Nós temos uma cooperativa, nós temos uma família que trabalha com isso, nós temos catadores autônomos, né? Só que a gente precisa avançar, a gente precisa passar isso para aquela coleta de porta a porta, aquela que eu te convenço a separar o resíduo reciclável na sua casa, Uhum, só que eu tenho que dar condições para que passe um caminhão lá coletando esse reciclável, né? uhum. Então, tá faltando isso. Entendi. E isso É o é uma poder público que bandeira. tem que fomentar, né? Ele tem que fomentar, mas a gente tem que buscar parcerias com cooperativas, com associação de catadores, né? Uhum, Os catadores autônomos, aqueles que coletam de manhã para se alimentar de noite, tem muito disso em Cacoal, tá? Esse a gente tem que valorizar também, né? Não é uhum. porque vão implantar uma coleta seletiva que tem que esquecer eles, né? Sim, A gente tem que dar condições para eles trabalhar com dignidade também, certo? certo. E sobre essa minha rua mais bonita? Então, quando eu comecei a pensar em entrar na vida política, né? Lógico que na vida política eu tô faz Faz tempo, né? muito tempo, né? Mas quando eu me propus a entrar para concorrer a um cargo, eu comecei a estudar também sobre o que é ser um vereador e o que um vereador pode propor, né? E eu estava pesquisando alguns municípios, né? E eu cheguei no município do Paraná, que tem um projeto lá chamado A Minha Rua Mais Bonita. Lá funciona da seguinte forma. Aqui poderia funcionar dessa forma ou de uma forma diferente. Lá funciona assim. As pessoas que querem participar do projeto, eles vão na prefeitura, se cadastram, ou através de um grupo de famílias de uma rua, ou através de uma associação de moradores. Uhum. Eles se cadastram para dizer assim, ó, eu vou concorrer à rua mais bonita do bairro, né? Do Certo. bairro, Do né? bairro primeiro. Do bairro primeiro. E aí, em determinado mês do ano, é para estabelecer lá um mês, né?
tem uma comissão da prefeitura que vai lá e pontua: essa rua aqui vale 5 pontos, essa aqui vale 6 e tal, né? E elege uma rua mais bonita lá, Uhum. né? E no final se faz uma eleição de todas as ruas eleitas em cada bairro para ser a rua mais bonita da cidade, Uhum. tá? E aí você premia essa rua mais bonita, com isenção de IPTU, com desconto de IPTU, Nossa, né? interessante. Ou com sorteio de prêmios, né? Isso fica a critério de como o projeto foi escrito, né? Uhum. O que que a pessoa tem que fazer para participar dessa? O que que a rua tem que ter, né? Ela tem que estar com todas as calçadas feitas, né? Uhum. Com acessibilidade introduzida nas calçadas, né? Não ter rampa para dificultar cadeirantes, esse negócio, né? Uhum. Quanto mais jardim, mais ponto ganha. Quanto mais flor bonita, mais ponto ganha, né? E isso gera tipo uma competição entre as ruas, né? Ah, eu vou plantar uma flor aqui para concorrer aqui, eu vou fazer meu canteiro aqui para concorrer, né? Sim. Assim, é um projeto que eu achei interessante para você induzir as pessoas a ajudar a cuidar da rua, né? Sim. Aí, por exemplo, a pessoa não tem condições de fazer a calçada. Ah, eu não consigo fazer a calçada aqui na minha rua não vai poder participar e tal. Você pode fazer parceria com a prefeitura, você compra o material, a prefeitura dá a mão de obra, né? Uhum. E assim por frente. Eu Nossa, acho que que é uma ideia interessante. interessante, né? É uma ideia muito interessante para fomento mesmo, né? Vilmar, e nós temos mais um assunto aqui, que é um assunto que ele está muito em voga ultimamente e é muito importante, em todos os níveis, ao nível da preservação animal e até mesmo ao nível, às vezes, de perigo de animal solto e até de transmissão de doenças entre eles e para humanos. Então, citando tudo isso, eu vou englobar para que você faça um comentário. Qual que é o seu pensamento e o posicionamento em relação à causa animal no município de Cacoal? É interessante, hein? Então, eu penso assim, ó, que a gente precisa ter mais envolvimento da própria sociedade nesse assunto, né? Mas do poder público, né? Eu acho que falta assim uma política pública mais eficiente, né? A gente tem iniciativas populares aí interessantes, né? Em Cacoal, o pessoal faz um trabalho belíssimo com os animais, só que a gente percebe que a ação deles é limitada, né? Certo. Então a gente precisa achar mecanismos para auxiliar essa ação deles ou melhorar ah, fazer com que a legislação traga responsabilidade para quem é o dono do animal também, né? Certo. É porque hoje, assim, eu sou dono do animal, eu posso deixar meu animal solto, meu animal pode causar um acidente na rua, né? Meu animal revira o lixo na lixeira, mas eu não sou responsabilizado, né? Então eu tenho que ter um nível de responsabilização, né? Eu acho que o município tem que avançar no sentido de cadastrar todos os animais, né? Se possível, chipar esses animais para que esses animais passem a ter referência com a pessoa, né? Através desse chip, né? Uhum. Ah, fazer um controle de natalidade desses animais através de castrações, né? Para quem não tem condições, de repente fazer um mutirão de castração gratuita e não sei, né? A gente tem que buscar uma solução, né? O que a gente precisa é transformar essa lei que já existe, né, numa política pública eficiente. Entendi. Então, ah, o município tem que fazer a sua parte, né? Tem que dar suporte para quem necessário, né? Tem que cobrar de quem tem que ser cobrado, né? Mas o dono do cachorro tem que assumir a sua responsabilidade. Não só cachorro, gato, né? Esses animais domésticos, assim, para que a gente consiga dar também qualidade de vida para os animais, né? Porque animal solto, né? Maltratado, muitas vezes sem ração, sem água na rua, né?
E a gente não é só ter um animal, né? É ter o animal e ser responsável por ele também. Entendi. Ou seja, não é fazer jogo de empurra, e sim trabalhar numa parceria. Sociedade civil organizada e poder público para um Exa bem maior, né? exatamente. Então, assim, é uma bandeira que eu defendo, né? Que eu estou levantando aí, para que a gente perceba assim que não tem alguém buscando essa solução, né? Muitas vezes você percebe assim que tem gente tentando se livrar dela, né? E eu quero ajudar a achar a solução para esse problema, beleza? Entendi. Então, gente, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. É um bate-papo gostoso aqui com o Vilmar, né? Obrigado a todos que ficaram até aí, Vilmar. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi bom fazer essa viagem na sua história de vida, né? Aprender e entender um pouco mais dos seus propósitos, dos seus projetos, dos seus planos, né? E eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais para o público que nos assiste e algo que você queira falar que talvez ficou de fora. Agora você é livre, pode olhar para aquela câmera ali e dar o seu recado. Ali. Então, sou um cidadão de Cacoal, não sou cacoalense de nascença, mas sou de coração. Sempre quero o melhor para minha cidade, né? Primeiro penso na minha família, lógico, né? Sempre quero o melhor para minha família, para o meu bairro, para minha cidade. É, minha preocupação é que o cidadão cacoalense possa ter um local de discussão amplo para que a sociedade possa opinar sobre projetos, sobre ideias, sobre políticas públicas, né? É, eu acho que a Câmara tem que ser mais acessível ao cidadão, né? Ser mais acessível ao cidadão apresentar suas propostas, suas ideias, né? Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos em mente, né? Mas assim, eu sei que a atuação do vereador ela é limitada nesse sentido. Você tem que ah, ir fazendo o que é principal primeiro, o que é mais urgente, né? Igual eu citei aqui, a minha principal preocupação é o cuidado com a água, né? O meio ambiente como um todo, mas a água é uma preocupação que eu carrego comigo assim, porque assim, veja bem, se a gente não tiver esse cuidado futuramente, né? Você passar por crise d'água, você ter que correr atrás da água, correr para saber se vai ter água para tomar banho, se vai ter água para o seu filho, se vai ter água para a sua produção agrícola, né? Então você tem que fazer a sua parte e eu estou tentando fazer a minha. Agradeço o espaço aqui, a oportunidade de falar um pouco sobre mim, né? Eu tenho ah, meus defeitos, né? Como todos têm, né? Mas eu tenho muito para somar para essa cidade aqui. Gente, obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Obrigado, Vilmar, pela participação. E nos vemos no próximo episódio do nosso Eleja Cash. Até mais.